Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje é dia 2 de maio, segunda-feira, início de semana. Tenham todos um ótimo início de semana e um ótimo início de mês. Hoje eu queria chamar a atenção aqui, comentar um pouco sobre esse conteúdo aqui da Galileu. E esse mesmo conteúdo saiu em outras páginas também, bastante interessante, que diz uma coisa que eu já falava aqui no canal, tá? Não porque eu sou o dono da verdade absoluta, mas já porque eu já estudei sobre o assunto. Bom, então esse conteúdo aqui ele é bem bacana, esse conteúdo aqui é bem legal porque ele nos diz algo muito interessante, tá? Estudante de 23 anos teria provado que existem tubos de plasma flutuando sobre a Terra. Uau! Interessante, não? Vocês lembram que eu já falei aqui no canal várias vezes sobre o modelo da Terra plana na inversão do campo magnético? Eu já falei várias vezes que acima do domo tem um tubo de plasma? Pois é, quando eu falava isso, tinha pessoas que diziam que era teoria da conspiração da minha parte. Tinha pessoas que diziam que eu tirava essas coisas da cabeça, vai vendo. Então, como eu falei, eu já tinha falado sobre isso aqui no canal, tá? E pra vocês terem ideia, que esse conteúdo é de 2015, tá? Ou seja, faz tempo essa descoberta, até então eu não sabia, fui saber ontem e resolvi fazer um vídeo hoje. E eu já falava isso aqui no canal. Então esse conteúdo, essa descoberta aqui dessa moça de 23 anos, dessa estudante, ajuda a fundamentar a ideia que eu coloquei aqui no canal várias vezes sobre a questão do plasma no modelo de Terra plana na inversão do campo magnético, né? O plasma sendo o responsável pela origem do Sol, o ponto focal, os elementos químicos, né? E tudo mais. Então, meus amigos, o nome dessa estudante é Cleo Loy e ela diz o seguinte, ó, que eles são gigantes, esses tubos de plasma. Eles são invisíveis e se movem. E a descoberta é dela, que foi recebida com um bom nível de ceticismo pelo campo da astrofísica, mas uma estudante da Universidade de Sydney teria provado que existem tubos de plasma gigantes flutuando sobre, né, a Terra. Ela é uma australiana, né, fez parte dessa universidade aí lá da Austrália, de Sydney, e ela fez essa descoberta que no meu ponto de vista é bastante interessante porque ajuda a corroborar o ponto de vista que eu já trouxe aqui no canal sobre aquele modelo da Terra plana, que tem a questão do plasma, aquela teoria que no meu ponto de vista faz muito sentido, tá entendendo? É um modelo muito bom para se explicar a inversão do campo magnético realmente, né? Responde a muita coisa. E como eu tô falando, vale dar destaque a esse tipo de conteúdo aqui, vou deixar na descrição, né, para quem tiver interesse, né? Pois bem. Bom, usando um telescópio de ondas de rádio para ver o espaço em 3D, Cleo Loy, de 23 anos, teria provas de que a atmosfera da Terra está anexada com esses tubos de plasma que ficam a 600 km da nossa superfície, ou seja, a 600 km de altura, certo? Eu penso que no meu ponto de vista o ser humano não consegue atingir essa altitude, certo? No meu ponto de vista, nenhum aparato humano, nenhum aparato feito pela mão dos homens consegue chegar a essa altitude, tá entendendo? Porque a essa altitude já se encontram camadas atmosféricas onde a temperatura é maior, certo? Então, o que acontece? Os dutos seriam criados pela atmosfera sendo ionizada pelos raios do Sol. Então, durante 60 anos, os cientistas acreditaram que essas estruturas existiam, ou seja, eles já tinham noção que essas coisas existiam, os cientistas. Mas é a primeira vez que temos uma imagem deles, né? Ou seja, ainda não tinha uma imagem desse fenômeno que eles já sabiam que existia. Aí quando eu falei disso aqui no canal, aí muitas pessoas, não tô falando que é a maioria, mas tinha algumas pessoas sim que pensavam, né, que eu tava tirando essas coisas da minha cabeça, só porque eu peguei essas informações e interpretei no modelo de Terra plana. Percebe? Você não pode discutir em cima de modelos. Hoje em dia você tem que dogmaticamente seguir um lado que as pessoas querem que você siga e acabou. No meu ponto de vista, galera, isso é ridículo, isso não é ciência. Tá entendendo? Você tem que ampliar os horizontes do conhecimento, testar mais de um modelo. Certo? Então, temos evidências visuais de que eles realmente estão lá, né? Afirmou a Cleo Loy. Então, de acordo com ela, sua pesquisa foi inicialmente considerada imprecisa, por ser baseada nas imperfeições das imagens em telescópio. Ou seja, interessante isso que está sendo dito aqui. Por quê? Porque isso está dizendo o quê? Deixando claro que há imperfeições nas imagens de telescópio. Porque muitas pessoas pensam que os telescópios fornecem imagens 100% perfeitas, né? A imagem que eles querem passar. Mas diz aqui, ó, mas eles nunca haviam visto algo do tipo, olhando para dados dessa forma. Ela afirma: como eu sou uma estudante e um tanto teimosa, fiquei curiosa, né? Diz aqui a moça.
Bom, então ela diz aqui, ó, descobrimos que os padrões de ionização da ionosfera são estruturados. Eles fluem nessas estruturas tubulares alinhadas com o campo magnético da Terra e se movem de acordo com isso, explicou. Ou seja, observação e descoberta que faz bastante sentido no meu ponto de vista. Ou seja, se é algo observável, então a gente pode considerar que isso realmente é ciência, entra na categoria de ciência de verdade. Tá entendendo? Porque ela conseguiu observar, passou pelo método científico. Então, tem muitas pessoas que dizem, os terraplanistas são negacionistas. Não, cara, nenhum terraplanista é negacionista. Ninguém está negando que os cientistas realmente fazem descobertas em seus laboratórios. Eles estudam o Sol, eles estudam a atmosfera, eles estudam as coisas que acontecem, né, no dito espaço. Ninguém está negando que eles estudam isso. O que a gente questiona é o modelo, é a interpretação dessas descobertas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Bom, então, como eu falei, nenhum terraplanista está negando que os cientistas realmente fazem descobertas, fazem observações, estudos, estudam o Sol, estudam a Lua, eles estudam a atmosfera, eles estudam as coisas que acontecem, né, na parte mais exterior, né, da atmosfera. Eles estudam sim, fazem observações e descobertas. Porém, o que acontece? Eles interpretam essas descobertas, esses estudos, tá entendendo? Todas as observações eles pegam e interpretam em cima de um modelo específico, tá entendendo? Então isso aqui é para aquelas pessoas que dizem que esse negócio que o Lucas fala sobre plasma, isso é loucura, esse negócio de plasma é maluquice, o Lucas tira isso da cabeça. Então tá aí, ó, a estudante aí já tá observando e conseguiu provar realmente a existência de tubos de plasma. Tá entendendo? Então isso aqui é pra essas pessoas que falam que esse negócio de plasma é maluquice, tá aí. Sabe por que elas dizem que é maluquice? Porque eu pego e falo em cima de um modelo de terra plana. Aí como elas não entendem, elas dizem que é maluquice o que eu falo, que eu tô tirando coisa da cabeça. Mas se eu pegasse esses dados, todas essas informações, e tivesse falando em cima de um modelo do globo, de um modelo de terra esférica, aí todo mundo ia estar, ai, que vídeo excelente, nossa, como você é inteligente, não sei o que, nossa, bom trabalho, né? As pessoas iam estar de certa forma bajulando, né? Mas como eu tô falando em cima de um modelo, né, alternativo, as pessoas não gostam, né? Mas fazer o quê? Então tá aqui, o mesmo conteúdo saiu nessa página aqui também, ó. Garota de 23 anos prova a existência de tubos de plasma em torno da Terra. Certo? Ela inventou um método de observar a magnetosfera em 3 dimensões usando um telescópio de rádio. Então bastante interessante, né? A teoria de que tubos gigantes de plasma compõem a estrutura dos campos magnéticos que cercam a Terra, e eu concordo 100% com essa observação. Bom, então, esse conteúdo aqui também é bastante interessante, inclusive já fiz um vídeo específico sobre esse conteúdo aqui, ó, que fala do furacão espacial detectado pela primeira vez na Terra, ou seja, um furacão de plasma, tá entendendo? Então, os cientistas, eles nunca viram um furacão como este. Furacões ocorrem nas camadas mais baixas da atmosfera, mas nunca haviam sido detectados na alta atmosfera até agora. Uma equipe internacional de cientistas liderada pelo professor fulano de tal, da Universidade Shandong, no leste da China, fez a primeira observação desse fenômeno. Então ele diz, estamos observando um fenômeno com características de furacão na atmosfera superior sobre o polo norte magnético, que chamamos de furacão espacial. Daí, se você for ler essa matéria aqui, que eu vou deixar o link na descrição, vai falar que na verdade é um furacão de plasma que foi encontrado acima da Terra. Ou seja, tinha muitas pessoas que diziam assim, por que os cientistas não conseguem observar isso que você está falando que existe, né? Quando eu falava que o plasma, existe um tubo de plasma acima do modelo da Terra plana, que ele fica no centro do modelo, ou seja, exatamente na parte norte como ele está descrevendo aqui. Quando eu falava isso, muitas pessoas pensavam que era maluquice da minha cabeça, tá? Mas obviamente não são pessoas daqui do canal inscritos, são pessoas de fora que vêm, assistem o vídeo por curiosidade, ou então assiste para tentar, sei lá, rebater, para tentar, né, sei lá, colocar uma ideia aí. Tudo bem, não vejo problema nenhum da pessoa discordar comigo. Não vejo problema nenhum a pessoa colocar um comentário e dizer que não concorda e dar seu ponto de vista. Eu acho super válido. Agora, o que eu exijo é respeito, tá entendendo? Se você me respeitar, tudo bem, você pode colocar o comentário escrevendo a sua ideia aí, tudo bem, vou ler, certo? Com paciência. Bom, então os estudiosos acreditam que no furacão haja uma massa rodopiante de plasma, certo? Onde chove elétrons em vez de água. Isso ocorre devido a uma transferência rápida de energia eólica solar e de partículas carregadas que toma conta da atmosfera superior da Terra. Um mecanismo semelhante acontece, por exemplo, durante tempestades tropicais. Esse estudo sugere que ainda existem intensos distúrbios geomagnéticos locais e depósitos de energia que são comparáveis
aos de super tempestades. Como comenta em comunicado o líder de pesquisa, né, esse cientista aí da China, da Universidade de Shandong. Então, uma observação bastante interessante. Daí, o que a gente faz? A gente complementa esses dois conteúdos e a gente pode chegar a uma conclusão que é muito lógica e mais que óbvia. Então, essas descobertas aí, elas corroboram para uma visão, né, que eu já passei aqui no canal muitas vezes sobre essa questão, sobre esse assunto, né? Tem até uma playlist aqui no canal sobre a inversão do campo magnético. Então, se a gente pegar todas essas informações, esses dois conteúdos, complementar e jogar aqui para o modelo de Terra plana, seria mais ou menos isso aqui. A gente tem um campo magnético que cerca a Terra, que cerca a nossa Terra. O firmamento, na verdade, é o céu. O firmamento ele é eletromagnético, mas também sim tem um domo físico, né? A cúpula, né? Que é feita de gelo, né? Ou seja, esse domo de gelo ele se formou lentamente, certo? Por quê? Porque na criação, como o Criador fez uma expansão, né? Ele separou águas de águas. Essas águas que foram para cima, elas ficaram numa altitude muito grande por muito tempo e acabaram se congelando lentamente, né? Através do campo magnético, criando esse domo de gelo. Tá entendendo? É um tipo de gelo que a gente não conhece. Não é um tipo de gelo totalmente diferente do que a gente está habituado. Não é como o gelo da nossa casa, tá entendendo? O gelo da nossa geladeira, né? Vamos dizer assim. Então, nesse modelo de Terra plana, a gente tem um plasma, teria o tubo de plasma, né? E por que o plasma não está tocando no domo? Por causa do campo magnético que repele ele, mantém ele bem lá para cima, né? Um pouco afastado do domo. E aqui a gente tem todo o universo funcionando dentro da Terra. A Terra sendo o centro desse universo. Todos os planetas, né? Estrelas errantes, estrelas, as demais estrelas, Sol e Lua, dentro desse campo magnético que orbitam, traçam sua órbita, né? Por levitação magnética. Né? Porque a gente sabe que a Terra ela é elétrica e magnética e essas descobertas estão nos mostrando isso, estão nos revelando isso. Cada vez mais a gente pode ter certeza de que sim, que a Terra ela tem uma natureza elétrica e magnética, certo? Espero que todos tenham entendido o raciocínio. Vou ficando por aqui, fortíssimo abraço a todos vocês que me acompanham, prazer enorme estar aqui sempre com vocês. Então galera, vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.